até mesmo hoje, antes de terminar o dia, antes de você ir dormir, você pode colocar em prática esta palavra. Provérbios, o capítulo 1 e o versículo 7. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui no templo ficar de pé, porque nós vamos ficar um período aí sentados, né, irmão? Aproveitar para se esticar nesse momento. Provérbios, primeiro versículo será esse, está projetado ali no telão, acho que todos já conseguem ver. Eu vou ler e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora nós vamos para Provérbios, o capítulo 8 e o versículo 12, como está aí projetado. Provérbios 8, capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Agora, no último capítulo e versículo é Provérbios 11 e o versículo 2. Capítulo 11 e o versículo 2, que diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vamos orar, pedir a graça e a orientação de Deus sobre as nossas vidas e que essa palavra seja aplicada nos nossos corações. Pai querido, Pai santo, louvado, bendito e glorioso é o teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade ímpar e maravilhosa que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de estarmos, ó Deus, com a família, literalmente. Hoje nós temos esse privilégio, essa oportunidade, gostando ou não, querendo ou não, estarmos presentes junto com a família. Essas são as bênçãos que o próprio vírus, o coronavírus, essa pandemia proporcionou para todos nós, um momento de estarmos juntos, de termos momentos preciosos com os nossos filhos, com a nossa esposa, ó Deus, com os amigos. Meu Pai, muito obrigado por aqueles pais que foram homenageados no dia de hoje, foram presenteados pelos seus filhos, foram honrados pelos seus filhos. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor se fazer presente em cada lar, dando paz, dando equilíbrio, dando alegria. E Deus, te agradecemos também porque o Senhor certamente consolou aqueles que não têm mais seus pais, ó Deus, aqueles que perderam ou na infância, ou na juventude, ou já adultos, meu Deus. Muito obrigado, porque todos nós fomos gerados por alguém, mas aquele que nos deu a vida, verdadeiramente a vida, nos concedeu de podermos desfrutar do que estamos desfrutando, está centralizado no Pai Celestial. É o Senhor que nos cuidou até aqui, é o Senhor que nos livrou de tantas loucuras, ciladas, armadilhas, coisas que nós nem imaginamos, mas os teus olhos estavam fitos em nós e nos agraciou, nos abençoou, nos deu a vitória em momentos que nós achávamos que não íamos conseguir. Muito obrigado por o Senhor ser o nosso Pai, por nós podermos, ó Deus, todos os dias orar a Ti. Como disse o Senhor Jesus, quando vocês orarem, comecem desse modo, Pai Nosso. Então nós temos essa certeza que o Senhor é o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso companheiro, aquele que está todos os dias nos contemplando, caminhando conosco, em momentos alegres e momentos difíceis, momentos de luto, momentos de festa. O Senhor é um Deus que se faz presente em todos os momentos, nos chamando cada vez mais para uma intimidade, uma profundidade
contigo, Senhor. Muito obrigado. Fala com o teu povo nessa noite através desses versículos que eu aqui li, versículos simples. A mensagem certamente será simples, mas que possa fazer um efeito, ó Deus, transformador na vida daqueles que estão ouvindo e escutando a tua palavra nessa hora. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar aqui no templo. Meus amados irmãos, toda empresa de valor tem princípios. Toda instituição, toda sociedade, toda família que se destaca num lugar, numa situação, até mesmo na própria igreja, segue e vive princípios. Sem princípios não existe norte. Sem princípios não há segurança. Sem princípios nós ficamos perdidos. Nós não sabemos o que fazer. Os princípios nos tiram de uma situação bagunçada, de uma situação estranha, e nos firma os nossos pés, e nós temos então convicção, queridos. E se você não percebeu ainda, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, ela está sempre apresentando princípios. Ela está sempre se baseando em cima de princípios. Por que isso? Para que nós possamos ler, confiar, possamos olhar para as histórias das Escrituras, homens e mulheres que são apresentados e tiveram grande relevância, marcaram as suas histórias ou marcaram os seus séculos, porque confiaram nesses princípios. Então, é importante, por que isso é importante, queridos? E nós entendermos isso, eu gostaria que você pudesse abrir a sua mente nessa noite, porque eu já passei por muitos dissabores, por não entender e não compreender desta maneira. Quando nós não vivemos princípios, mesmo quando somos cristãos, as bênçãos, as promessas, aquilo que a Bíblia deixou registrado como algo que é propriedade nossa, se nós não vivermos conforme ela nos ensina, os princípios das Escrituras, elas nunca vão se cumprir nas nossas vidas. Por quê? Porque Deus, Ele não faz ou não negocia com os seus princípios. Então, é de extrema importância que nós venhamos entender algumas coisas que são básicas para a vida. Vamos pegar um exemplo aí. Se você está com um problema de relacionamento dentro de casa, com o seu marido e com os seus filhos, não resolve só orar e jejuar. É importante orar e jejuar, mas é necessário que aconteça o diálogo. Que você peça para Deus uma oportunidade, um momento, ou reúne a família e que aconteça uma conversa sincera entre as partes. Por que está se esfriando o amor? Por que está acontecendo as agressões verbais? Se não aconteceu o diálogo, só a oração e o jejum não vão resolver. Tem muita gente se separando hoje e são pessoas extremamente consagradas em jejum e oração, mas não entendem que, com relação a relacionamentos ou situações emocionais, tem que ter diálogo, tem que se conversar. Se nós pegarmos aí, queridos, a situação financeira, prosperidade, todo mundo, eu falo de prosperidade financeira, de dinheiro mesmo. Nós achamos que basta ter fé, então eu vou ser próspero. A Bíblia não ensina isso, querido. A Bíblia diz que ter fé é importante, mas para que se tenha prosperidade financeira, passa por 3 princípios. O primeiro dele é a fidelidade. O segundo é boa administração.
E o terceiro é planejamento. Porque não adianta você ser fiel se você não sabe administrar o seu dinheiro. Não adianta você contribuir com a igreja, mas se você ganha 1.000, gasta 2, vai dar problema nas contas. Boa administração. E tem que existir um planejamento. O que eu quero, aonde quero chegar, o que eu posso fazer, como eu vou usar os meus recursos. Aí Deus, no meio dessa organização nossa, Ele age, Ele abre portas, Ele traz pessoas para perto, mas você está vivendo esses princípios, queridos. É importante nós entendermos que a fé existe para realizar coisas impossíveis, não aquelas que eu e você temos capacidade de resolver. Aí, nós temos que entender que nesses momentos, nós estamos fugindo das responsabilidades e trazendo ou querendo passar essa responsabilidade para Deus e querendo trazer isso como uma palavra de fé. Mas não, queridos, algumas coisas você pode resolver. Quando nós falamos de louvor e adoração, a intenção é glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Se nós começamos a receber ou querer glória para nós estamos quebrando o princípio. E isso vai nos trazer problemas. E isso vai nos trazer desgraça. Então, meus amados, compreenda e entenda que a Bíblia trabalha em cima de princípios. E muitas das vezes nós temos que usar de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de discernimento em algumas situações, e nós queremos às vezes, ou quase sempre, usar somente a fé. A fé é importante, nós somos pessoas de fé, ela tem o seu lugar, mas em alguns casos, ou em vários casos, existe um princípio para ser usado. E por que eu estou falando isso, irmãos? Por que eu estou tratando, ou começo com essa introdução, falando sobre esses princípios? Porque o texto que nós lemos, ou os versículos que nós lemos, nesses capítulos de Provérbios, tem uma palavra que liga todos eles. Se você não percebeu, em todos os versículos que eu li, está falando sobre sabedoria. E todas as pessoas, sem exceção, seja um casal ou uma família, seja um jovem, seja um idoso, seja um profissional liberal, seja um ministro eclesiástico, seja quem for, ele necessita e precisa e carece de sabedoria. Porque nós evitamos muitas desgraças ou ciladas que armamos para nós mesmos, se nós tivermos sabedoria para tratar da questão. Então, eu estou falando isso, queridos, porque nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas antes de falarmos sobre isso, é importante nós entendermos um pouco o livro de Provérbios, para não trazer muita confusão na mente das pessoas. Quem já é um leitor das Escrituras sabe que Provérbios tem 31 capítulos, né? E aí alguns fazem um exercício devocional todo dia. Cada dia do mês ele lê um capítulo. Então, no dia 1º, lê o primeiro capítulo, e assim vai até o 31. É interessante que se nós, ou você que está me assistindo, os irmãos aqui do templo, começar essa jornada de leitura, todas as vezes que você for ler aquele capítulo, naquele dia, ele traz um ensinamento diferente do mês passado. É interessante isso. As Escrituras, ela tem esse poder de vida e eficácia na nossa vida. Mas o livro de Provérbios, queridos, foi escrito por Salomão, o título já começa dizendo isso, praticamente todo ele, só 2 capítulos,
que foram escritos por dois personagens, que é o 30 Acur e o 31 Lemuel, e alguns acreditam que Lemuel aqui também é Salomão, é apenas uma tradução diferente. Mas o livro de Provérbios está nos mostrando e nos ensinando princípios para a vida. Quem lê ou quem já leu Provérbios sabe que ele trata de todo tipo de assunto. Ele trata sobre educação, ele trata sobre família, ele trata sobre questões de administrar tempo, ele trata sobre loucura, sobre soberba, trata sobre relacionamento. Tudo que você puder imaginar tem no livro de Provérbios. Sempre dando uma orientação, sempre dando uma exortação, sempre mostrando para evitar o perigo. Então esse livro é um livro extremamente importante para nós. Só que tem uma característica que é só do livro de Provérbios. Muitos versículos, eles têm a sua sabedoria ou o seu ensinamento no próprio versículo. Se você olhar para o anterior e o posterior, eles não têm nenhuma ligação, não tem nada a ver um com o outro. É uma característica, não todos os textos, mas a maioria dos textos está falando de um assunto, depois ele pula para um outro e assim vai se conectando. Como é que se conecta todo o livro? Quando você vai ver, tem vários versículos dentro do livro tratando do mesmo assunto, mas não em ordem cronológica ou crescente. Interessante isso, só Provérbios. Então, o único livro que você pode pegar um versículo e não ficar muito preocupado com o contexto dali. Porque no próprio versículo já tem um ensinamento, já tem a aplicação, já tem a orientação, já tem a exortação para quem está lendo. É um livro fascinante, impressionante. Meus queridos, e é interessante que um dos assuntos que mais se trata sobre Provérbios, como foi escrito por Salomão, e ele era, na época, o homem mais sábio que existia na sua geração, uma das coisas que mais trata o livro de Provérbios é sobre sabedoria. Sabedoria. Só que, é isso que eu quero tratar com os irmãos, é interessante que Salomão nos mostra que para se obter sabedoria, existem alguns princípios, existem algumas regras. Porque, meus irmãos, o texto que o nosso irmão Alessandro leu aqui, é um dos textos talvez mais conhecidos no meio cristão, e até posso dizer no meio secular. O texto é muito claro, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Só que nós achamos que eu só faço essa oração e a sabedoria de Deus então é jorrada sobre a pessoa, sobre o coração dela e está tudo certo. Mas não, queridos, o próprio texto lido, ele está dentro de um contexto. Se você analisar, você vai perceber que o povo está passando por tribulação, provações, lutas. E Tiago está dizendo o seguinte: quem está com dificuldade de administrar essa situação, peça sabedoria para Deus. Porque até no sofrimento nós temos que ter sabedoria. Então, quando Salomão está tratando aqui sobre sabedoria, ele está ensinando princípios, irmãos. E é isso que eu quero então tratar com os irmãos nessa noite, é isso que eu quero que, pela graça de Deus, isso fique fixo, claro, no coração dos irmãos. E eu então vou dar um título para esta mensagem: Princípios para obter a sabedoria de Deus. Queridos, eu vou tratar só sobre 3 princípios. É óbvio que no livro de Salomão tem mais. Isso é muito claro, mas não tem como tratar sobre todos aqui.
Aí teria que fazer uma série de mensagens só sobre isso. Mas os 3 princípios que eu vou tratar aqui é o suficiente para você ter uma vida tranquila, uma vida em paz, para você resolver qualquer problema que surgir dentro da sua casa, no trabalho, nos relacionamentos. Os princípios que serão tratados aqui serão princípios que se aplicam a qualquer momento, a qualquer situação e a qualquer tempo. E certamente, se vivermos os princípios, a sabedoria de Deus irá se manifestar. E o primeiro princípio que eu quero tratar, meus irmãos, e aí o texto é muito claro, que está no versículo Provérbios 1 e o versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos confundir as leituras dos textos. É interessante que esse mesmo versículo, ele é escrito, ele é repetido no livro de Provérbios, mas em outros livros, até mesmo no Salmo, com a mesma expressão. Eu fui pesquisar, é a mesma expressão, quando diz que o temor do Senhor, presta atenção, é o princípio. O texto não está dizendo o temor ao Senhor, mas diz do Senhor. E qual é a diferença de um para o outro, queridos? Quando o temor é do Senhor, é algo que Ele manifestou ou está manifestando em você. É dele, é do Senhor. E quando esse temor do Senhor se manifesta numa pessoa, acontece algumas coisas na vida dela. Ela olha para Deus com um olhar de reverência, de respeito, de admiração, busca ter uma vida de piedade, considera tudo que Deus fala e tudo que Deus faz. Então, quando o temor é do Senhor, acontece isso. Agora, quando nós estamos falando do temor ao Senhor, é como isso é aplicado com relação quando eu olho para Ele. Porque, irmãos, a palavra temor, ela tanto dá para uma coisa como para outra. É muito perigoso. Não, é que temor aqui é só reverência, é só admiração. Não. A palavra aqui também está tratando sobre medo, sobre pavor, sobre desespero. Porque o nosso Deus, Ele também age de uma maneira, às vezes, que se nós não tivermos discernimento, nós ficamos apavorados, assustados, irmão. Então, como é que eu vou diferenciar isso? Que tipo de temor eu tenho no meu coração? Queridos, é muito fácil, isso é muito simples. E aí você vai entender por que alguns, até dentro da própria igreja ou fora dela, manifesta-se a sabedoria e outros não. Eu estava lendo essa semana o livro de Levítico. Quem já leu, o livro de Levítico ensina sobre sacrifícios, várias questões sobre cerimônia. Mas lá no capítulo 10, os 2 filhos de Arão foram consagrados sacerdotes, Nadab e Abiú. E no capítulo 10 diz que os 2 filhos de Arão levaram fogo estranho para o altar. Era a missão deles, oferecer sacrifício. Mas naquele dia levaram fogo estranho, assim diz o texto. E diz a palavra que o fogo de Deus veio e consumiu os 2. Lambeu os 2. Em vez de eles oferecer o sacrifício, eles se tornaram o próprio sacrifício. Mas não que agradou, mas o sacrifício que desagradou a Deus. Deus os puniu.
Quem olha para esse texto, irmãos, se não tem o temor do Senhor, fica apavorado, fica assustado. Começa a ver Deus como alguém que está pronto para destruir, pronto para matar, pronto para acabar com a vida. Mas, se nós olhamos com um olhar de admiração e reverência, nós percebemos, queridos, que Deus tinha avisado eles. E Flávio Josefo vai dizer que os dois estavam embriagados. Tomaram muito vinho, muita cachaça, fizeram alguma festinha particular e acharam que daquele jeito poderiam oferecer sacrifício, levar fogo estranho. E quando fizeram isso, diz o texto que foi só uma vez. E se você ler o texto, você vai perceber que Moisés disse para Arão, que era o pai, Deus tinha avisado isso, que não é desse modo que ele queria que servisse. Você entende, irmão? Qual é a diferença? Eu olhando esse texto, eu disse, rapaz, se uma pessoa olha para esse texto sem discernimento, ela entra em desespero. Ela fica com medo de Deus. Então, queridos, a Bíblia vai dizer que só se manifesta sabedoria quando o temor do Senhor é derramado no coração da pessoa. Então, antes de chegar a sabedoria, tem que chegar primeiro o quê, irmãos? O temor. Por isso que às vezes as nossas orações, elas não têm tanta relevância ou não dão resultados. Eu digo isso porque tanto num grupo de discipulado da nossa igreja e como o nosso grupo de líderes do PRGS foi tocado nesse assunto, os irmãos pedindo oração pelos líderes, pelas autoridades, por pessoas que estão nos cargos de governo, e o pedido é, vamos pedir para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes. E tanto no discipulado como com os pastores, eu disse assim, irmãos, a nossa oração está errada, irmãos. A nossa oração está errada. Nós temos que pedir que Deus coloque temor no coração desses homens, temor no coração dessas autoridades. Se eles receberem o temor de Deus, a sabedoria vai se manifestar automaticamente, como diz o texto. O princípio do saber vai vir. Então, meu amado irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Eu não estou dizendo, porque a Bíblia trata sobre isso, que o temor ao Senhor, que é algo que eu realmente tenho que reverenciar a Ele, que às vezes eu tenho que entender que há consequências nas minhas ações, elas não me abençoam, também abençoam. Mas a sabedoria se manifesta de Deus na vida de uma pessoa, no coração de uma pessoa, quando o temor dele habita primeiramente. Então, sem temor, irmãos, sem sabedoria. Nós podemos encontrar pessoas cheias de conhecimento, pessoas com alguma inteligência, mas ali não tem sabedoria, meus irmãos. Ali não tem sabedoria. E aí tem vários e vários textos falando sobre esse temor do Senhor. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está no templo, você que está me assistindo, se você não tem visto na vida do seu pai, daqueles que você ama, do seu vizinho, do seu patrão, sabedoria, peça a Deus que dê uma experiência para ele de temor. Como eu disse para os irmãos, quando Nabucodonosor, está lá em Daniel, estava no auge e foi alertado por Daniel que se ele não mudasse a sua postura, ele ia ser envergonhado, e ele não deu ouvidos à voz de Daniel. Diz o texto que quando ele virou um animal, comendo capim, como um monstro, por 7 tempos, alguns acreditam que 7 anos,
Mas o texto diz que quando entrou temor no coração daquele homem, quando entrou humildade no coração daquele homem, diz que ele se levanta e a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. Faz um decreto sobre isso. Registra isso nos documentos do palácio. Ele se tornou, naquele momento, um homem sábio. Então, queridos e meus amados irmãos, peça, até para você mesmo, peça sabedoria, mas sem temor. Não existe sabedoria de Deus. Segundo princípio, queridos, é a prudência. Vamos ver o texto aí. O capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz o texto aí, que interessante. Diz assim, ó. A sabedoria mesmo falando, sendo aqui como uma pessoa, nas palavras de Salomão, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Irmãos, Deus manifesta sabedoria aonde existe prudência. E a prudência é uma bênção. E a prudência, que é uma bênção, atrai sobre a pessoa a sabedoria de Deus. Irmãos, tenta compreender o que é prudência, em poucas palavras. Nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter inteligência, nós podemos ter coragem, nós podemos até ter sabedoria para conquistar algumas coisas. Mas se eu não tiver prudência, tudo que eu conquistei vai se perder. A prudência evita, a prudência enxerga longe, a prudência se prepara, a prudência, como diz o próprio Salomão, vê o mal e se desvia dele. A prudência, o próprio Senhor Jesus disse isso, que deve ser uma virtude do cristão. Jesus disse: sede prudentes como uma serpente, diz ele, e simples como uma pomba. Então, irmãos, agora tome cuidado, para não confundir uma coisa: excesso de prudência é problema. O excesso de prudência, nós não queremos passar nenhum risco, não existe isso. Não existe isso. Toda decisão, mesmo com todas as cautelas, é impossível não passarmos por alguns riscos e não temos alguns problemas. Nós evitamos os maiores, nós nos preparamos para algo inesperado, mas o excesso de prudência trava o cara. Deus está chamando você para ir para tal lugar. Aí podemos pegar a história aí do nosso irmão Rodrigo, né? O diácono Rodrigo, que veio hoje no culto nos informar que ele está tendo uma oportunidade grande de Deus para um outro estado, uma outra cidade, e ele vai embarcar, porque acredita que é uma porta de Deus. Irmãos, existe risco? Claro que existe risco, entendeu? Agora, é óbvio que ele usou de todos os mecanismos de prudência, para entender, para compreender, para saber, somou, calculou, observou, analisou. Agora ele se lança. Aí entra a fé, é óbvio, né? Então o excesso de prudência é aquele que fica travado, não faz nada, não vai adiante, não arrisca coisa alguma. Então muito cuidado para não cair também nesse outro exagero. Mas a prudência chama a sabedoria de Deus. Quando Deus percebe um homem e uma mulher com atitudes de prudência, sobre essa pessoa vai se manifestar a sabedoria do alto. E não está só naquele versículo, vamos abrir nossas Bíblias aí. Provérbios capítulo 10, vamos ver aí. Provérbios capítulo 10.
Provérbios 10 e o versículo 13. Olha o que diz o texto. Provérbios 10, 13 diz assim: nos lábios do prudente se acha sabedoria. Nos lábios do prudente se encontra ali a sabedoria. Você quer ver outro texto? 14:33. Abra sua Bíblia, 14:33. No coração do prudente repousa no coração do prudente. Não é de qualquer um, é do prudente, repousa, se estabelece, descansa naquele coração a sabedoria. Então, meus amados irmãos, Deus, quando pede para nós escolhermos líderes na sua casa, Ele pede homens santos, piedosos, mas Ele diz homens prudentes. Homens prudentes. Porque, queridos, toda obra pode ir para o buraco se não tivermos prudência. E se não tem prudência, não se manifesta a sabedoria. É princípio, querido. Não tem como fugir disso. Agora, presta atenção, meus amados irmãos e minhas irmãs. Não caia numa armadilha que eu já caí. Deus não suporta filhos mimados. Não pense você, não pense eu, que quando eu cometo atitudes imprudentes com as minhas finanças, com os meus relacionamentos, com os meus estudos, com o meu trabalho, aí eu quero tentar resolver o problema com uma campanha de fé. Não, irmão, não resolve. Deus deixa nós passarmos aquelas consequências, para que brote prudência no nosso coração. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Já fiz muita coisa imprudente e quando a cinta apertou, quando o chicote pegou, eu queria que Deus tivesse uma palavra, uma ação, um milagre para resolver aquilo de imediato. E Ele não resolveu. Ele disse: filho, você tem que crescer um pouco. Você agiu de maneira imprudente, leviana, meninice. E para que você cresça, sofra as consequências. Deus perdoa, Deus caminha junto, Deus nunca nos abandona, mas Ele não tira as consequências das nossas ações. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a minha filha Ana Cristina, irmão, presta atenção, Ana Cristina, 12 anos de idade. É interessante que a gente dá uma mesada para ela, é um baita de um valor, né? Uma mesada para ela, e que ela administra aquele dinheiro. Se não tiver, gastou tudo, problema dela. É interessante que quando ela vê algumas coisas na internet para comprar, dentro daquilo que ela recebe, ela percebe que se o produto chegar em 1 dia, em 2 dias, o frete é caro. Mas se esperar 1 mês, se esperar 10, 15 dias, o frete diminui. E essa última compra dela disse assim: eu vou escolher por um prazo maior, porque eu não preciso do produto agora, então eu posso esperar. Podendo esperar, mais do pouquinho que eu ganho vai sobrar. O que é isso, irmão? Isso é uma atitude de o quê? De prudência. Uma pessoa que entende, que compreende que não é necessário naquele momento ter aquilo, pode esperar. Você entende a diferença, irmãos? Então, com prudência se manifesta a sabedoria. Sem prudência, só vem loucura, querido.
vem insensatez. Então esse é o segundo princípio que o sábio Salomão vai nos mostrar para obter a sabedoria. E o último que eu quero encerrar, querido, é a humildade. Olha o que diz o texto. Vamos ver aí. Provérbios 11. Provérbios 11 e o versículo 2. Provérbios 11 e o versículo 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está o quê, irmãos? A sabedoria, irmão. Irmão amado e minha irmã amada, se temos temor do Senhor, começamos então no princípio da sabedoria. Se temos prudência, nós vamos exalar, vamos expressar, nós vamos fazer coisas que as pessoas vão olhar e dizer assim: rapaz, esse camarada aí, essa mulher, realmente demonstra com as suas ações que é sábio, que é sábia. Mas a Bíblia, o sábio Salomão diz que mora, domina a mente e o coração, a sabedoria de quem é humilde, diz ele assim. O texto diz que, não está dizendo que esteve ou vai estar, está no presente. Para onde essa pessoa vai, a sabedoria está junto. A humildade, queridos, e sabedoria é o casamento perfeito. Agora você vai entender por que em Jesus se manifestava toda, diz o apóstolo Paulo, a plenitude habitava toda a plenitude. Porque não existiu ninguém na terra mais humilde do que o Senhor Jesus. E ele mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, o orgulho, como diz o próprio texto, traz para nós, nos prepara uma cilada da vergonha e da desonra. Mas a humildade, e eu vou dizer para os irmãos, quando é que a gente percebe em nós mesmos quando nos falta humildade. E é por isso que não manifesta a sabedoria. É quando eu tenho que tomar uma decisão que vai me causar grandes problemas se eu errar na decisão e eu não peço nenhum conselho e não procuro ninguém mais experiente do que eu ou do que você. Isso mostra claramente em nosso coração, na nossa mente, que não foi trabalhado ainda a humildade. Porque sempre existirá pessoas que sabem mais do que nós, que são mais experientes do que nós, que já viveram aquela situação e foram bem-sucedidas. E Deus prepara, coloca. É só nós pegarmos o telefone, é só nós mandarmos uma mensagem pelo WhatsApp, é só nós chamarmos no Messenger, é só nós entrarmos em contato ou pedimos para alguém entrar em contato. Queridos, às vezes eu atendo algumas pessoas que não foram elas que vieram até mim, pediram para alguém que me conhecia entrar em contato, se eu pudesse ajudá-la. Você está entendendo? E a pessoa diz: olha, eu vou fazer vou ligar vocês para que a conversa aconteça. E as pessoas, quando elas fazem isso, elas estão demonstrando o quê, queridos? Humildade. Humildade. Então, meu amado irmão e minha amada irmã,
Se você quebrar, se eu quebrar, se nós quebrarmos o princípio da humildade, não tem sabedoria de Deus. Deus abomina. Deus se aparta. Deus conhece de longe, diz o texto, o soberbo, mas tem prazer no humilde. E eu quero encerrar esse nosso momento aqui, queridos, com a história que eu li. Estava procurando, estudando um pouco sobre essa questão da humildade, e me chegou até as minhas mãos uma história escrita pelo hoje prefeito Marcelo Crivella, né? O bispo, ex-bispo da Igreja Universal. Ele tem um livro muito interessante, eu nunca li o livro, mas eu li só essa parte, um capítulo ou uma história do livro dele, que estava ali na internet, dentro daquela pesquisa que eu estava fazendo, Histórias de Sabedoria e Humildade. E ele conta uma história muito interessante no livro. Diz que a humildade saiu para abençoar uma cidade que estava passando por miséria, pobreza e desgraça. E ele conta que a humildade e o lugar era muito distante, muito difícil, muito longe, muito pedregulho. Mas o maior desafio para se chegar na cidade era um rio que existia. E esse rio era muito perigoso. Os barcos, a maioria afundavam para se conseguir passar para o outro lado. E diz que a humildade, quando chegou nas margens daquele rio, procurou uma maneira de fazer aquele transporte, passar para o outro lado. E aí ele foi à procura de um barco, e tinha um barco extremamente pomposo, era um iate dos tempos de hoje. Diz que a madeira era da melhor qualidade, os ferros que existiam no barco eram revestidos de ouro. E a humildade chegou para aquele capitão e disse assim: olha, eu preciso passar para o outro lado da margem, para o outro lado do rio, eu preciso chegar na cidade do outro lado. Ele disse: prontamente, o meu barco está em condições de cumprir essa missão, só que o preço é caro. Eu quero glória e adoração. Aí a humildade disse: pô, mas eu não tenho como pagar isso. Eu não tenho como pagar esse valor. Então, estão conversando ali naquele assunto, chega um homem que tinha como dar aquilo para aquele capitão e diz que já pegou o barco e se foi. Aí a humildade buscou então um outro barco. Aí encontrou um barco com um motor possante, forte, ronco. E disse: olha, eu preciso passar para o outro lado da margem desse rio e eu tenho que abençoar uma cidade que tem pessoas miseráveis. Ele disse: prontamente, isso aqui é rápido, o meu barco consegue cumprir essa missão, só que o preço não é barato. Eu cobro ouro e prata, e o valor era tão alto que não dava nem para calcular. E a humildade diz assim: olha, eu não tenho condições de pagar isso. Eu não tenho condições de pagar isso. E eles estão naquela conversa, chega um homem rico com um baú cheio de ouro e de prata e disse: olha, vamos para o outro lado, eu estou com dinheiro aqui, estou com ouro, estou com a prata. E diz que subiu no barco e ele deu tchau para a humildade e se foi. E aí a humildade saiu atrás de um outro barco e encontrou um barco simples. Um barco que não tinha muito olhares para ele. E ela, como sempre, chega e diz: olha, eu preciso passar para outro lado do rio, e para outra margem, do outro lado. E a minha missão lá é ajudar pessoas que estão miseráveis, pobres, necessitadas. E quando a humildade fala aquilo, disse
conta-se a história que na mesma hora o capitão diz assim: olha, prontamente, vamos passar para o outro lado. Esse meu barco aqui não tem uma aparência muito poderosa como os demais que você viram, mas ele vai tranquilo, nem se falou de preço, porque a missão era honrosa, a missão era algo que encheu o coração daquele capitão e disse: sem problemas, vamos passar para o outro lado, com muita dificuldade, porque as ondas eram muito altas, que tinham várias situações de perigo. Diz que eles passaram para o outro lado. E quando chegaram do outro lado, uma multidão. Diz que um grupo grande correu para o barco, onde tinha a aparência e os ferros, a madeira, os revestimentos, tudo de ouro. E diz que quem saiu do barco era a soberba. O homem que pagou era arrogante, era soberbo. Trouxe para aqueles maldição. E um outro grupo, quando viu aquele ronco do motor, viu aquele barco possante, diz que uma outra grande multidão correu para ele. E quem estava lá, desceu do barco, era Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E oprimiu, mandou angústia e tristeza sobre aqueles que o receberam. Diz o texto que pouquíssimos perceberam o barco humilde que tinha chegado. E dentro dele estava a humildade. E aqueles que se aproximaram foram abençoados. Aqueles que se aproximaram foram realizados nas suas necessidades. Aqueles que se aproximaram se tornaram pessoas felizes. E a história quer nos ensinar basicamente o seguinte: a humildade é Jesus, o barquinho somos nós. O que nós estamos levando para as pessoas? Qual é o princípio que nós estamos levando para as pessoas? E ele encerra a história dizendo o seguinte: Jesus veio no jumentinho, o rei humilde. Israel queria um general com todas as características, com um discurso diplomático. Queria que demonstrasse poder, dominasse Roma e resgatasse a glória que eles tinham na época de Davi. E estão esperando o Messias até hoje. E vive cada situação, uma mais difícil que a outra. É só olhar os noticiários do Oriente Médio. Mas o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele é humilde. E por isso nele habita toda a plenitude de sabedoria. É um outro princípio, querido. Você quer ser sábio? Quer que a sabedoria durma e acorde com você? Seja humilde. Tenha no teu coração o temor do Senhor. Não tenha medo do Senhor. Não se apavore com Deus. Mas tenha o temor do Senhor. Seja uma pessoa prudente. E prudência nós adquirimos pela caminhada da vida. Vendo erros de outros e aprendemos com ele. Cometemos erros na vida e aprendemos com eles. E então nós começamos a adquirir, a perceber que podemos agir mais devagar, pensar um pouco mais. E quando agimos com prudência,
diz que a sabedoria vai exalar, vai sair, vai jorrar pelos nossos lábios e vai repousar no nosso coração. Mas a humildade é o carro-chefe. É o carro-chefe. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós possamos entender que para se obter sabedoria, precisamos de viver os princípios. E eu tratei só sobre 3, que é o suficiente para abençoar a sua vida e abençoar a minha vida. Vamos ficar de pé, os irmãos aqui do templo, vamos orar ao nosso Deus, pedir a graça do Senhor, a orientação, a misericórdia dele sobre nós. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, exaltamos o teu nome. Muito obrigado por essa noite, meu Deus. Muito obrigado por esta palavra. Eu sei, ó Deus, que muitos irmãos que estão nos assistindo, muitas pessoas que já tropeçaram, caíram, se machucaram, outras estão talvez vivendo dias amargos, simplesmente porque não levaram a sério esses princípios para se obter a tua sabedoria, Senhor. Meu Pai, a tua palavra diz que a sabedoria da carne, aonde só traz inveja, facção, briga e ciúmes. E o próprio apóstolo Tiago diz que isso vem da carne e do maligno. Isso não é a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus ela é pacífica. A sabedoria de Deus exala a tua paz, exala o teu amor, a tua graça, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, receber da tua parte esse temor do Senhor. Que possamos, ó Deus, olhar para ti com muita admiração, vendo que o nosso Pai tem todas as respostas. Todos os caminhos estão abertos aos seus olhos, claros aos seus olhos. Abençoa, Senhor, o meu irmão e a minha irmã nessa noite. Derrama esse temor do Senhor no coração dos nossos líderes, dos nossos governantes, dos nossos, ó Deus, chefes de empresa. Deus, em nome de Jesus, aonde existe um lugar que lidera, que tem nas mãos o poder de decidir sobre a vida de uma pessoa, que o Senhor derrame o teu temor nesta vida, em nome de Jesus. Meu Pai, nos capacite com a prudência, Senhor. Que nós não venhamos ser meninos, desprezar os dias amargos das nossas vidas e cometermos os mesmos erros e vivemos as mesmas angústias. Deus nos dá discernimento e sabedoria para entender, meu Pai, que sem prudência, sem sabedoria. Deus, em nome de Jesus. Mas eu te peço, meu Pai, nos revista da humildade de Cristo, Senhor. O Senhor Jesus era o Senhor da glória. O Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado. O Senhor Jesus era o soberano, o supremo que caminhou nessa terra. E todos que olhavam para Ele encontravam na sua face, nas suas palavras, nas suas atitudes, humildade. E por Ele agir assim, todas as pessoas que o questionaram, todas as artimanhas e armadilhas, estratégias malignas, Ele desvendou, Ele respondeu e só se entregou na cruz para cumprir a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, possam ser revestidos dessa humildade,
para que a sabedoria habite em nós, no nosso coração, na nossa mente, e naturalmente isso vai acontecendo, resolvendo as questões mais simples e mais complexas que possam surgir na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça manifestada no Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém.